Olá, queridos alunos do Zoe College. Sejam bem-vindos à terceira aula do módulo Família. Eu sou o professor Newton Júnior e nessa aula nós vamos falar sobre a realidade das heranças familiares. Para basear o que nós iremos falar, eu gostaria de ler com vocês um texto da sabedoria salomônica que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Assim, tudo que há já havia existido, o que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Embora esse texto pareça confuso, à medida que a nossa aula for discorrendo, ele fará todo sentido. Aqui, Salomão, no auge da sua sabedoria, alguns dizem que o livro de Eclesiastes foi composto por Salomão na sua melhor idade, na sua fase mais madura. É fruto das reflexões que o sábio faz ao longo de toda a sua vida. E ele chega a essa reflexão: tudo que já existiu, o que já existe e o que ainda há de existir, na verdade, faz parte de um ciclo contínuo e de movimentos repetitivos. Quando nós olhamos para a realidade das famílias da Bíblia, nós constatamos um fato. As famílias apresentadas na narrativa da Escritura não são famílias perfeitas, são famílias reais. E a Bíblia tem como característica não esconder as mazelas dos seus protagonistas. Diferente das mitologias que sempre apresentam só as virtudes dos seus heróis e até os seus defeitos são apontados como características virtuosas, a Bíblia apresenta o pecado dos seus heróis, dos seus protagonistas. E hoje nós vamos usar como base a família patriarcal, a família de Abraão, Isaque e Jacó. Olharemos para 3 gerações e veremos o impacto das heranças, o impacto dos ciclos na vida familiar. Observando a família patriarcal, nós vemos ciclos que se repetem a cada geração. Eu vou observar com vocês 4 ciclos que são repetitivos na família patriarcal. O primeiro deles é fugir em tempos de crise. Abraão, Isaque e Jacó. São 3 gerações de homens que fogem em tempos de crise. Houve, nos dias de Abraão, fome na terra e ele foi se refugiar no Egito. Foi no Egito que ele recebeu como presente, entre aspas, Agar, que vai se tornar escrava de Sara, sua esposa, e fará parte de um triângulo amoroso que irá gerar um conflito com dimensões eternas, e até hoje israelitas e árabes guerreiam por conta desse triângulo amoroso entre Abraão, Sara e a escrava Agar. Porque Abraão foge em tempo de crise, ele acaba construindo o caminho para que essa escrava egípcia entre na sua família. Com o seu filho Isaque não é diferente. Gênesis capítulo 26 registra que houve fome na terra de Canaã. E qual foi a primeira iniciativa de Isaque? Fugir para o Egito. Ele é visitado pelo Senhor e o Senhor diz: não vai para o Egito, permaneça em Canaã e eu te abençoarei. E Isaque peregrina em Gerar, que é a divisa do Egito. No entanto, sua primeira decisão foi repetir a atitude do seu pai e ir para o Egito. Jacó, nos dias de sua velhice, a terra em que ele habita com os seus filhos atravessa um tempo de crise
e ele envia seus filhos para buscar ajuda aonde? No Egito. Fugir em tempos de crise e buscar ajuda e recursos no Egito é um ciclo que se repete na família patriarcal. Outro ciclo que é comum na família patriarcal é o ciclo da mentira. A mentira é um padrão familiar na história dos patriarcas. Abraão, temendo que os homens da terra do Egito se apaixonassem por sua bela esposa Sara, cria uma narrativa mentirosa de que ela é sua irmã. E por muito pouco, o rei daquela terra não toma Sara para ser sua mulher. Até que um dia ele passa e olha na janela da casa que Abraão morava, e o texto diz que ele vê Abraão e Sara brincando, provavelmente uma brincadeira de conotação erótica, porque o rei tem certeza que ela não é irmã de Abraão. O rei chama Abraão e dá uma bronca nele, diz: por muito pouco você não trouxe maldição, porque você mentiu? E Abraão diz: eu tive medo de que vocês me matassem por amor de Sara. Se você seguir para a próxima geração, Isaac vai fazer exatamente a mesma coisa. Ao peregrinar em Gerar, fugindo da fome, ele, com medo de ser morto pelos homens daquela terra, diz que Rebeca é sua irmã. E acontece a mesma coisa, ele é descoberto e por muito pouco ele não perde a sua esposa. Jacó, a terceira geração, vai manifestar esse ciclo da mentira de forma muito mais severa. E há uma teoria na psicologia de que a terceira geração geralmente manifesta ou repete os ciclos da primeira geração de forma mais pujante do que a segunda geração. Por isso é importante nós termos um autoconhecimento da nossa natureza, das nossas inclinações, e olhar para a nossa herança e conhecer a história da nossa família, para que possamos identificar possíveis ciclos de repetição. Na próxima aula, nós vamos trabalhar de forma mais profunda sobre como identificar e vencer os ciclos familiares. Mas antes eu quero falar sobre uma outra marca comum na família patriarcal. Eles têm dificuldades nos relacionamentos com os filhos. Abraão amou Isaac em detrimento do seu filho Ismael. Isaac amou Esaú em detrimento ao seu filho Jacó. E Jacó amou a José em detrimento a todos os seus filhos. Jacó teve muitos filhos, mas fica claro na casa de Jacó sua predileção pelo seu caçula José. E por conta de não saber lidar com relacionamentos com os filhos, Abraão, Isaac e Jacó vão ver as suas famílias divididas, vão ver os seus filhos entrando em conflitos, porque eles repetem esse ciclo da dificuldade de lidar com os relacionamentos dos seus filhos. A última marca que eu trago aqui é que Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaac, e Raquel, mulher de Jacó, igualmente eram estéreis. A esterilidade das esposas é uma marca na família patriarcal. Seria isso uma coincidência? Não. É um ciclo familiar que não identificado, que não tratado e se repete na próxima geração. Veja o que diz o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Essa sentença sobre Israel não é uma sentença amaldiçoante, é uma sentença de alerta. Prestem bem atenção, diz o Senhor para os israelitas, nas heranças que vocês vão transmitir à próxima geração, pois eu visitarei a próxima geração, eu visitarei a terceira, quarta geração. Por conta de ciclos familiares, algumas pessoas têm sido terrivelmente prejudicadas no seu matrimônio, na sua vida financeira, na sua vida emocional. As heranças, elas podem trazer aspectos espirituais, aspectos físicos e aspectos emocionais. Na próxima aula, nós estudaremos sobre como identificar e redimir as nossas heranças, porque nós não podemos escolher as heranças que recebemos, mas podemos escolher aquela a que vamos entregar para a próxima geração. Eu quero orientar você a, no final dessa aula, responder as perguntas no questionário. Assim, você aprofundará o seu conhecimento e crescerá ainda mais. Dito isto, até a próxima aula.